Olá, a paz do Senhor, professores da Escola Bíblica. Eu me chamo Andressa e faço parte da Assembleia de Deus de Blumenau. Hoje eu estou aqui para trazer algumas sugestões para vocês sobre a lição de número 10, que tem por título Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. O objetivo dessa lição é explicar aos alunos que devemos ouvir a voz de Deus e obedecê-la. O versículo para memorização ele se encontra em Salmos 119 e 11. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Eu trouxe algumas sugestões mais dinâmicas, vai ser uma aula bem objetiva, uma aula simples. Nós já tratamos de assuntos em comum com o nosso tema da lição em outras lições. Então eu vou deixar no nosso material de apoio disponível alguns links de outras lições que também tem alguns subsídios para você, professora da Escola Bíblica. Então o que eu trouxe hoje para vocês, a nossa lição, ela fala, como já diz o título, sobre Samuel. A história da lição se encontra no capítulo de 1 Samuel, no capítulo 3, do versículo 1 ao 21. A nossa história, como já diz o título, fala de Samuel. Ana, a mãe de Samuel, queria muito ter um filho. Então ela orou a Deus, Deus respondeu a oração de Ana e lhe deu Samuel. Ana prometeu que dedicaria Samuel a Deus, a sua obra, a obra de Deus. E Ana cumpriu com o que ela prometeu e levou Samuel ao templo, onde ele foi ficar lá com Eli para aprender sobre a palavra de Deus. E assim como já diz a nossa história, chega um certo dia que Deus chama Samuel. E ele até pensa que era Eli chamando, mas não, era a voz de Deus. Você pode perguntar aos seus alunos se eles sabem reconhecer a voz de Deus. Será que quando Deus fala com a gente, será que nós estamos atentos à sua voz? Será que a gente consegue entender e saber que é Deus falando conosco? Para isso, eu trouxe algumas dinâmicas para você estar aplicando com os seus juniores. A gente sabe que é uma idade que eles adoram brincar e dinâmicas, brincadeiras fazem com que eles entendam melhor as lições e memorizem tudo aquilo que a gente traz para os juniores. A nossa primeira dinâmica que eu trouxe, ela se chama Muitas Vozes. Você vai pegar um junior, um dos seus alunos, e vai precisar para essa dinâmica de uma venda. Você vai vendar o seu aluno, vai fazer o seguinte, vai escolher um dos alunos da classe que vai representar a voz de Deus. Este aluno vai representar a voz de Deus. Os outros alunos não são a voz de Deus. Esse aluno que está vendado precisa chegar a um objetivo, até um ponto final. Você pode colocar uma fita no chão, então fazer com que esse aluno tenha que chegar até o final. Pode colocar alguns obstáculos, enfim. Então você vai girar esse aluno que está vendado e ele tem que chegar até o seu objetivo, até o ponto final, escutando a voz do seu colega que está representando a voz de Deus. Porém, os outros coleguinhas da turma vão atrapalhar muito, então vão falar muitas coisas, vão fazer com que ele siga pelo caminho errado. Então vamos supor que a voz de Deus fale assim, vai para a direita, para frente. Os outros coleguinhas, é claro, vão pedir para que ele vá para o caminho oposto, para atrapalhar. É uma brincadeira muito interessante, pois você pode estar perguntando qual foi a experiência, de estar escutando tantas vozes. Será que a gente consegue escutar a voz de Deus em meio a tantas coisas? Será que estamos atentos à voz de Deus? Outra brincadeira também relacionada a ouvir a voz de Deus, você vai precisar de um copinho com várias sementinhas, pode ser com milho de pipoca, como você achar melhor. Você vai pegar 2 alunos. Vamos supor que pegou 2 meninas para participar da brincadeira. Cada uma vai ter que contar 3 sementinhas, 30 sementinhas. Então vai contar 30 sementinhas, uma por uma, Você espalha lá as sementinhas e elas vão ter um tempo para contar. 1, 2, 3, Vão contar as sementes. A primeira que terminar, levanta a mão sinalizando que contei 30. Porém, enquanto elas vão estar ali contando,
os outros coleguinhas da turma vão estar lá falando outros números bem aleatórios para realmente confundir, né? E aí vai ficar difícil, né? Contar lá 1, 2, daqui a pouco um fala lá 6 e tu tá no 2 e aí já vai confundindo. Quando uma terminar, ganhou, a gente confere depois se realmente tem 30. E você vai perceber, né? É muito difícil, né? Tá ali contando os números, né? Quantas sementes que tem, com tantas vozes ao seu redor. E é assim na nossa vida. Muitas pessoas que às vezes vêm com conselhos, faça isso, faça aquilo. Porém, nós temos que obedecer à voz de Deus, estar atentos à voz de Deus. Então, explique isso aos seus juniores, que eles têm que estar atentos à voz de Deus, cuidar com o que os outros falam, né? Às vezes, conselhos são bons, nós recebemos muitos bons conselhos, mas nada é melhor do que a voz de Deus, nada é mais certo do que a voz de Deus. Então, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus. E como a gente vai reconhecer a voz de Deus? É como um amigo, é como o nosso pai, a nossa mãe. Se a minha mãe chamar de longe, eu vou saber que é ela, porque eu reconheço a sua voz, eu sei que aquela é a voz da minha mãe. Pode estar numa multidão, mas se eu escutar o meu nome pela voz da minha mãe, eu vou saber que é ela. E por quê? Porque eu convivi com a minha mãe, porque eu tenho um relacionamento com a minha mãe, porque eu conheço a minha mãe, eu reconheço a voz dela. E é assim que nós temos que ser com o nosso Deus, estar cada dia, cada vez mais próximos dele, ter um relacionamento com ele. Então, quanto mais intimidade eu tiver com o meu Deus, mais eu irei reconhecer a sua voz. Outra dinâmica também é, eles vão procurar a Bíblia. Mesma questão de pegar um junior, vendar e vai ter uma Bíblia. Você vai colocar essa Bíblia em algum lugar. Não precisa ser muito escondido, muito longe, para não ficar muito longa a brincadeira. Coloque em algum lugar, esse aluno vai ter que chegar até a Bíblia, encontrar a Bíblia. Porém, vai ser com palmas. Então, toda vez que ele der um passo certo, a turma vai aplaudir forte. Quando ele der um passo em falso, a turma aplaude fraco, mais lento. Então, ele vai saber que toda vez, vim para a esquerda e bateu fraco. Então, não é esse caminho, vou para frente, bateu forte, continuo. A hora que este aluno encontrar a Bíblia, todo mundo bate forte, palma e faz aquela festa. Outra brincadeira também é a do Mestre Mandou. Uma brincadeira muito conhecida por eles, que eles gostam muito e que fala também sobre obediência. Quem é o nosso mestre? Nós temos que obedecer à voz do nosso mestre. E aí você vai brincar com eles. O mestre mandou sentar, o mestre mandou pular num pé só. E eles podem estar brincando, agora você pode usar um junior para fazer o mestre mandou, depois vem outro e assim vai indo. Uma brincadeira que fala sobre a obediência. E nós, como cristãos, devemos ser obedientes à voz do nosso Deus. Finalizando as dinâmicas, eu também trouxe uma dinâmica do apito. Essa dinâmica é bem interessante, você vai precisar de um apito. Vai pegar um junior que vai estar com apito. Outro aluno, você pode pegar, colocar ele para fora da sala, para que ele não veja, num cantinho de costas, para que ele não veja quem você vai escolher que vai ficar com o apito. Então, você entrega o apito para algum aluno seu, que vai esconder, né, para que esse outro que está lá de costas, está no outro lado, não veja. Qual é o objetivo? Toda vez que esse aluno que estava de costas estiver ali no grupo, você vai pedir para que eles se espalhem. Toda vez que este que estava de costas estiver ali no meio do grupo, aquele que está com o apito deve apitar. Mas sem que aquele que estava lá no cantinho perceba, ele tem que adivinhar quem é que está com o apito, quem é que está fazendo o som do apito. Então a estratégia é que toda vez que ele estiver distraído, você apite, né? Quem estiver com o apito, apite. E aí ele vai tentar adivinhar, quem é que está com o apito. Pode ganhar brincadeira, pode ser que escolha a pessoa errada. E é a mesma questão, o apito ali está representando a voz de Deus. E às vezes nós estamos distraídos com tantas coisas, às vezes nós estamos tão distantes que fica muito difícil a gente saber
Onde é que está a voz de Deus? De reconhecer a voz de Deus. Bem, eu trouxe por sugestão também uma atividade que você pode estar fazendo com os seus juniores. Essa atividade é uma atividade bem simples. Ela vai estar disponível também no nosso material de apoio. Se você quiser que cada um faça o seu Samuel, ou se você quiser estar imprimindo e fazendo cópias também, ela é o seguinte: a gente vai ter então o Samuel ali dormindo, né? E aí vai ter o nosso versículo que está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Então, como funciona? Vai ter ali os olhinhos de Samuel fechados, dormindo. Quando você abre, é como se fosse é um papel dobrado, na verdade, né? Então, quando você abre, aparece ele já com os olhinhos bem estalados, acordado, porque ele ouviu a voz de Deus. E ali vai se encontrar um versículo, né? Fala, pois o teu servo está escutando. Você pode também colocar o nosso versículo da lição nessa atividade. E aí os seus juniores podem estar pintando, ou eles mesmos podem criar, né, o seu Samuel, e assim por diante. Então é uma atividade bem simples, bem fácil e bem prática. Para finalizar, temos a sugestão de uma música bem conhecida da Aline Barros, que é aquela música que você pode estar cantando com os seus juniores também. Ela é assim: Samuel, Samuel, Deus te chama lá do céu. Samuel, Samuel, ser profeta de Israel. Música bem legal, ela tem um refrão que fica na cabeça, com certeza eles não vão esquecer. Vamos ficando por aqui e eu espero que você possa aproveitar algumas dessas sugestões, lembrando também que vamos estar disponibilizando alguns links de outras aulas, com outros subsídios, que tem um tema bem parecido com o que a gente está tratando aqui na nossa lição, que é sobre a voz de Deus, sobre obedecer à voz de Deus. E lembre com os seus juniores, ensine isso a eles, que hoje, nos tempos que nós nos encontramos, nós precisamos de profetas de Deus nessa geração. Nós precisamos de crianças, de adolescentes que estejam atentos à voz de Deus e que sejam obedientes àquilo que Deus fala. Deus fala conosco através de muitas coisas. Deus fala conosco através da sua palavra, Deus fala em sonhos, Deus fala em profecias, Deus fala pela natureza e por toda a sua criação. Ele fala conosco o tempo todo. O que Ele quer é se comunicar, é se relacionar conosco. Mas nós precisamos estar atentos à sua voz, nós precisamos buscar e ter um relacionamento com Deus para reconhecer a sua voz, porque muitas vezes vão vir outras vozes que vão nos confundir, que vão atrapalhar a nossa caminhada. Mas se nós estivermos firmes com Deus, se nós tivermos um relacionamento com Deus, um relacionamento íntimo com Ele, a gente não vai ser confundido por essas outras vozes, essas vozes que vêm do mundo, essas vozes que vêm para afastar. Se nós estivermos unidos com Deus, se a gente estiver com Ele, a gente reconhecerá a voz dele e a gente obedecerá a voz dele. E não há nada melhor nesse mundo do que obedecer a voz de Deus, do que ouvir a voz de Deus, do que estar na presença dele. Então, incentive os seus alunos a buscarem, a orarem, a terem um relacionamento íntimo com Deus. Eu espero que você tenha uma excelente e abençoada aula em nome de Jesus. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e, precisando, nós temos os nossos subsídios que vão estar disponíveis no link que provavelmente vai estar na descrição abaixo. Muito obrigada por ter assistido até o fim, que Deus te abençoe.